In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, celebramos hoje a festa, a solenidade, na missa, a solenidade. A diferença é interessante porque na reforma litúrgica aparece como memória facultativa. Embora uma memória facultativa riquíssima, porque celebrada com solenidade no breviário. Mas aqui é solenidade, simplesmente, ponto e basta, né? É solenidade. Então, de São José Operário. Celebra o dia no mundo inteiro, o dia do trabalho, né? No mundo inteiro. Hoje veremos pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil deram um golpe, né? O governo deu um golpe. Porque desde que se conhece o 1º de abril, como Dia do Trabalhador, o povo ia à rua, os trabalhadores iam à rua. 1º de maio. Os trabalhadores iam à rua e promoviam, né? Reclamavam. E era justamente o dia em que havia o dito anúncio do aumento do salário mínimo aqui no Brasil. Por isso eles passaram para o 1º de janeiro. O povo está de férias, estão tudo em clima de festa, do ano novo, etc. Pronto, passa em branco as nuvens, o povo não reclama mais, não há mais. Mas no mundo inteiro, no resto do mundo ao menos, não tendo havido esse golpe brasileiro, que o brasileiro é famoso em dar golpe, né? Sábio, sapientíssimo em dar golpe. Não se esqueça que foi o golpe do Congresso que instituiu o divórcio. Foi por um puro golpe. Puro golpe. Nunca teriam conseguido o divórcio no Brasil se não tivesse sido feito por um golpe. Aqui no Brasil tudo se faz por golpe. Por golpe. Ou um ou outro, agora é o judiciário que dá golpe no Brasil à torta e à direita. Mas um dos 3 poderes sempre está dando golpes no Brasil. Então, mas é marcado esse dia, então, por tantos protestos. Os trabalhadores todos vão para a rua, protestar, enfim. São José Operário. Lembro também de uma reflexão muito bonita que Paulo VI fez por ocasião a visita a Nazaré, né? Onde se reflete muito sobre o trabalho, a dignidade do trabalho. E São José como patrono, né, de todos os trabalhadores. Sem dúvida é um tema muito atual, até porque, de fato, está no ideário desta grande elite que tomou conta do mundo para fazer a nova ordem mundial, que está se instalando vigorosamente. Mas está no ideário disso tudo aquilo que se vive neste tempo. Primeiro, o desemprego, a grande falta de trabalho no mundo do trabalho. Um desemprego tremendo que macera, que toda a dignidade do trabalhador é verdadeiramente macerada, né? Tremendamente castigada. Depois está também no ideário dessa gente toda transformar o trabalho numa força de golpe, de revolta, de revolução. Esqueçamos que
eles têm tanto o pensamento capitalista nas suas mãos, quanto o comunista, né? No da exploração extrema do trabalhador, né? Para o enriquecimento de uns poucos, para o enriquecimento deles mesmos, para o enriquecimento só deles. E o outro é de fazer de escravos, fazer do trabalhador seus escravos. A escravidão, enfim. Escravos e servos do Estado, do partido, que não passa de ser eles, são eles de novo, são eles, sempre eles os mesmos sionistas, os mesmos Illuminatis, os mesmos maçônicos, são sempre os mesmos, são sempre os mesmos. É no meio de tudo isto, desta luta tremenda, que há séculos temos assistido desde a primeira Revolução Industrial, né, na Inglaterra, que nós estamos assistindo toda esta evolução no mundo do trabalho. E, sem dúvida, uma palavra aqui tem a dizer, e uma palavra importante, uma palavra definitiva, tem a dizer São José. E não vai com reivindicações, e não vai com lutas fratricidas, né? E nem se faz escravo, Mas é do trabalho próprio e dedicado. Essa seria talvez realmente a solução para o mundo do trabalho. Não aqueles de transnacionais, de grandes indústrias, de potências imensas, né? Que no fim oprimem o trabalhador e todo o povo, né? Virando o mercado a seu belo prazer, né? Seja no capitalismo, seja no comunismo. Mas sim de pequena indústria, do trabalho laboral individual, mas com afinco, com dedicação, com cuidado. Gente, teríamos superado tanta coisa. Esse negócio de fazer o trabalho para não durar mais do que um ano. Hoje não sei se não é para durar só 6 meses, né? Tudo isso deveria ser superado. Se verdadeiramente nós fizéssemos esta revolução na indústria, deixando de lado todo o egoísmo, toda a ganância, todo o consumismo, todo o desejo de adquirir, de ter, nós nos dedicássemos, sem dúvida, a uma vida mais simples, mais modesta, mais trabalhosa também, mais ardorosa, como teve São José. Tudo isso teve São José. Chegaremos a isto. Voltaremos a isto agora com as grandes crises. Tá? Vejam, com a queda desta bolha econômica, que é uma fantasia, que é um engano do demônio destas famílias, com a guerra, com as catástrofes, tudo que nos vai acontecer, precisaremos tirar o básico, que vai se reduzir praticamente ao alimento, nem a roupa. Mas precisaremos tirar o básico da terra e com as nossas próprias mãos. E por ali vai, não muito mais do que isso. Não muito mais do que isso. Então, aprenderemos a fazer aquilo que recusamos. Hoje nem pensar no mundo simples, no mundo que verdadeiramente as pessoas tivessem a dignidade
de poder trabalhar e de fazer o seu trabalho reconhecido, mas em pequena escala. Né? Pequena escala. Isso nem pensar, isso não. A política das nações é a de se integrar nesse grande comércio universal. É de se integrar nessa grande indústria transnacionais. É de trazerem essas grandes firmas, essas grandes internacionais para os países e se atrelarem a este macroeconomia, essa macroeconomia, e por ali eles vão, esse é o sentido daquilo que eles estão trabalhando. Bem a favor da nova ordem mundial, bem a favor de um. Mas São José é também o patrono da Igreja Universal. E João Paulo II, acho que é João Paulo II, tem um belíssimo trabalho sobre isto, mostrando quão verdadeiramente a evangelização é o maior e mais honroso de todos os trabalhos. E aqui nos deparamos com uma igreja que já não evangeliza mais, porque não é o evangelho que prega. Prega qualquer coisa. Destrói o evangelho. Faz da palavra de Deus uma ideologia. Francisco voltou agora, semana passada, voltou de novo à carga em Santa Marta, dizendo que nós, aqueles que nos queremos considerar fiéis ao Evangelho, somos ideólogos. Ele atira para nós a feixa. Ele nos diz de nós, que nós é que somos aqueles que não sabemos nos abrir à novidade, ao Espírito Santo que traz o diferente. Esse é o discurso desse homem, é o discurso dele. E com tudo isso se perdeu mesmo. O Evangelho hoje, o anúncio do Evangelho está perdido, não se prega mais. Quer dizer, o Evangelho como saiu de nosso Senhor. Não tem mais, não há mais fé, não há mais fé sobre a face da terra. Eu fico pensando em São José, no meio, e olhando essa igreja, da qual ele é o patrono, tão destruída, tão desfeita, tão desmanchada como hoje está. E penso que nós temos que nos voltar para ele, e pedir, e rezar, e suplicar, pedir perdão, e suplicar a ele que nos ajude, nos dê a luz que nós precisamos para voltar a ser esta igreja, onde Deus nos colocar, mas sermos a igreja autêntica, verdadeira, que preserva o Evangelho e a vida evangélica, daqueles que colocam em prática a sua oração, colocam em prática o Evangelho que ouvem e acreditam. Esta é a igreja que é gloriosa e que há de ser vivida nesse nosso tempo em pequenos grupos, em lugares ocultos, escondidos, mas certamente sob a proteção de São José. Ali ele poderá alegrar-se. Nessa grande, nessa macro-igreja católica, que de católica não tem mais nada senão o nome, a aparência, os enfeites, os títulos, os falsos pastores. Em vez dela, pequenos grupos de pessoas que verdadeiramente, com toda a coragem, procuram viver e colocar em prática na sua vida o Evangelho, a tradição da igreja. É isso que verdadeiramente agora importa. É isso que podemos dar de presente a São José. Esta é a nossa promessa. É isso que aprendemos dele.
É isso, esta é a nossa intenção mais sincera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.